Vocês acham que eu sou senil, não é? Francamente, esse mundo está repleto de lixos que sequer merecem viver. Essa é uma das poucas vezes que vimos o fantasma da JAA falar em toda a obra de Sakamoto Days. Hoje vamos mergulhar na história de um dos personagens mais misteriosos e fascinantes de Sakamoto Days, o Sr. Takamura, conhecido como o Fantasma da JAA, ou Satsurei no Borei em japonês. Takamura, uma figura envolta de segredos, temida até mesmo dentro da própria ordem. Sua existência é quase lendária, e sua trajetória nos mostra o que significa ser uma verdadeira força da natureza. Takamura não surgiu apenas em Sakamoto Days. Já havia aparecido nos one-shots Garaku e Lock Room, onde sua presença intimidadora e seu ar enigmático já chamavam a atenção. Nessas histórias, vemos o prenúncio do que viria a ser um idoso, aparentemente frágil, mas com uma aura letal que o tornaria um dos personagens mais marcantes da obra. Takamura é um homem de poucas palavras. Na maioria das vezes, limita-se a resmungar. Se a linguagem fosse desnecessária para alguém que vive apenas pelo instinto. Sua aparência delicada contrasta com sua força descomunal. Sempre visto com sua katana, ele a usa tanto como arma quanto como apoio para caminhar. Mas o que realmente o diferencia é sua sensibilidade extrema à hostilidade. Qualquer intenção de ataque, qualquer sede de sangue, e Takamura reage instantaneamente. Ele é a personificação do instinto puro, um predador em forma humana. Takamura é um homem de poucas palavras, e na maioria das vezes, ele limita-se a resmungar. Se a linguagem fosse desnecessária para alguém que vive apenas pelo instinto. Sua aparência, delicada, contrasta com sua força descomunal. Sempre visto com sua katana, ele a usa como arma quanto como apoio para caminhar. Mas o que realmente o diferencia é sua sensibilidade extrema à hostilidade. Qualquer intenção de ataque, qualquer que seja a sede de sangue, Takamura reage instantaneamente. Ele é a personificação do instinto puro, um predador em forma humana. Falando especificamente do one-shot em Garaku, nesse one-shot específico, temos o maior desenvolvimento de Takamura, abordando a sua relação com as pessoas da cidade de Garaku, onde mostra que ele se importa e também cuida das pessoas da cidade, e elas da mesma forma retribuem cuidando dele, o que demonstra que ele tem um lado humano, apesar de ser conhecido por ser uma máquina de assassinatos. Apesar de sua natureza selvagem, Takamura demonstrou um senso de justiça e camaradagem. Ele ajudou Sakamoto a impedir o colapso da Torre de Tóquio, mostrando que ainda havia lealdade e companheirismo por sua parte. No entanto, sua fidelidade à JA sempre prevaleceu. Quando seus antigos colegas foram marcados como alvo, ele não hesitou em tentar eliminá-los. Para Takamura, o dever está acima de qualquer laço pessoal, e sua dedicação ia além. Em um momento crítico, ele chegou a decepar o próprio braço para escapar de uma armadilha. Um ato de auto-sacrifício que reforça sua devoção absoluta ao dever. O estilo de luta de Takamura é brutal e instintivo. Sua katana é uma extensão do seu corpo, usada com precisão sobre-humana. Não há floreios, não há técnica refinada, apenas instinto puro e inevitável. Ele é descrito como uma força da natureza, imparável e inevitável. Cada golpe é certeiro, cada movimento é letal. Takamura não luta como um homem, ele luta como algo além, um fenômeno natural. Cada arco de Sakamoto Days, Takamura revela uma nova faceta. Na Torre de Tóquio, vemos a sua camaradagem ao lado de Sakamoto. Na exposição de assassinatos, sua lealdade à JAA o coloca contra seus antigos aliados, mostrando que sua fidelidade ao dever é inabalável. No confronto com a organização X, ele se sacrifica ao cortar o próprio braço, provando que a sua vida é secundária diante da missão. Cada participação reforça sua dualidade, o guerreiro leal e o fantasma incontrolável. E então, chegamos ao momento mais marcante, sua morte. Sakamoto, Nagumo e Slan lutaram juntos contra ele. 3 dos maiores assassinos da obra, e ainda assim, nenhum foi capaz de derrotá-lo. O único que conseguiu foi Slan, mas não por força própria. Slan assimilou a personalidade e o estilo de Takamura,
tornando-se um reflexo dele. Isso mostra que Takamura só podia ser vencido por si mesmo. Sua força era tão absoluta que apenas um espelho de sua própria essência poderia pará-lo. Sua morte não é apenas o fim de um personagem, é a confirmação de que Takamura era único e que sua existência transcende a lógica comum da obra. Takamura não é apenas um personagem em Sakamoto Days. Ele é um mito, representa o puro instinto, a lealdade absoluta e a inevitabilidade da morte. Sua trajetória nos lembra que até mesmo a força mais imparável encontra fim, mas apenas em seu próprio reflexo. O fantasma da JAA vive como uma lenda, e sua presença continuará ecoando em cada página da obra. Mas dizer que Takamura morreu talvez seja simplificar demais. Sua figura não desapareceu. Pelo contrário, ela permanece mais viva do que nunca. Agora, dentro de Slam. Ao assimilar sua personalidade e estilo de luta, Slam não apenas derrotou Takamura, ele se tornou um reflexo dele. É como se as sombras de Takamura continuassem assombrando cada capítulo recente, moldando Slam e influenciando diretamente o rumo da história. Isso nos leva a uma reflexão poderosa. Takamura não era apenas um guerreiro da Ordem, ele era um arquétipo, uma força tão absoluta que transcendeu sua própria existência física. Sua essência vivia em Slam, e cada vez que vemos Slam lutar, sentimos o eco do fantasma da JA. Assim, Takamura não foi vencido, ele se perpetuou, e sua lenda continua, agora em uma forma ainda mais perigosa, imprevisível e distorcida. Vocês acham que eu sou senil, não é? Francamente, esse mundo está repleto de lixos que sequer merecem viver. Essa é uma das poucas vezes que vimos o fantasma da JAA falar em toda a obra de Sakamoto Days.